podemos usar a estrutura teórica discutida nos últimos vídeos para entender as consequências de uma política pública bastante comum, o controle de preços. Há leis que impedem que determinado bem ou serviço seja vendido a um preço muito alto. Um exemplo comum é o controle de aluguéis, praticado em diversos lugares do mundo, que impõe valores máximos para o aluguel de residências em determinada região. Há também controles que impõem um preço mínimo para um bem ou serviço. O exemplo clássico é o salário mínimo, o qual impede que se pague um salário abaixo de determinado valor estabelecido por lei. Voltemos ao exemplo fictício do mercado de geladeiras do vídeo anterior. Temos as curvas de oferta e demanda e o equilíbrio competitivo, dado pelo cruzamento. O preço de equilíbrio é de R$ 1.200 e 89 geladeiras são transacionadas entre produtores e consumidores. Suponha que nossos governantes entendam que os preços estão muito altos. Passam então uma lei impondo um preço máximo de R$ 900 por unidade, que é abaixo do preço de equilíbrio, R$ 1.200. Quais os impactos dessa lei? No gráfico, podemos ver que a este preço mais baixo, os consumidores gostariam de comprar uma quantidade mais elevada que a de equilíbrio. No exemplo, a quantidade demandada é igual a 92. Por outro lado, o preço mais baixo gera um desincentivo à produção nesse mercado. A quantidade ofertada é de 59. Portanto, temos um excesso de demanda, correspondente a 92 menos 59, igual a 33 geladeiras. Em uma economia com preços livres, esse excesso de demanda seria resolvido com um aumento de preços. Esse movimento estimularia a oferta e desestimularia a demanda, alinhando as decisões de consumidores e produtores. Mas isso não é possível aqui, por conta da lei que impede a prática de preços mais elevados que R$ 900. A principal consequência dessa lei é o desabastecimento dos produtos que têm seus preços controlados. Durante o Plano Cruzado, em 1986, isso era bem nítido na economia brasileira. O plano tentava acabar com uma inflação elevadíssima utilizando o tabelamento de preços, ou seja, havia valores máximos que os preços de diversos itens não poderiam ultrapassar. Nesse período, eram muito comuns casos de produtos que simplesmente sumiam das prateleiras dos supermercados. O modelo de demanda e oferta prevê exatamente isso. Se o preço tabelado for baixo, relativamente ao preço de equilíbrio, há incentivo ao consumo e desincentivo à produção, o que acaba gerando excesso de demanda e, consequentemente, desabastecimento. Políticas de controle de aluguéis são também um bom exemplo dos custos de intervenções desse tipo. Esses custos revelam-se de maneira mais severa no longo prazo, uma vez que o preço baixo dá poucos incentivos ao investimento na manutenção de moradias existentes e na construção de novas moradias. Assim, a oferta nesse mercado tende a se reduzir ao longo do tempo. Essa discussão também ilustra a perda de eficiência associada a políticas de controles de preços. Lembre-se, vimos no vídeo anterior que a eficiência é atingida no ponto em que demanda e oferta se cruzam. No caso, a quantidade eficiente é de 89 geladeiras. A política reduz a quantidade produzida, levando à ineficiência. Por quê? Vimos que o benefício social de produzir uma unidade a mais é a disposição a pagar dos consumidores, que se encontra na curva de demanda. E o custo social é dado pelo custo adicional referente àquela unidade, que pode ser obtido na curva de oferta. No exemplo, para quantidades entre 59 e 89, a curva de demanda está acima da curva de oferta, o que significa que o benefício social supera o custo social. Valeria a pena, da perspectiva da sociedade, utilizar recursos escassos para produzir essas unidades, mas a política faz com que elas não sejam produzidas. Lembre que ao preço de R$ 900, 59 geladeiras são produzidas. Por uma unidade a mais, chegando a 60, os consumidores estão dispostos a pagar R$ 4.100 na curva de demanda. Mas o custo de produzir essa unidade adicional é mais baixo, R$ 910, na curva de oferta. Isso implica que seria eficiente aumentar a produção para 60. A
A mesma lógica vale para todas as unidades entre 59 e 89, para as quais a curva de demanda está acima da curva de oferta. Mas elas não são produzidas por causa da política de preço mínimo. Sim, essa política gera ganhos para alguns consumidores que antes pagavam R$ 1.200 e agora pagam R$ 900, mas prejudica outros consumidores que estariam dispostos a pagar mais do que R$ 900, mas não conseguem realizar a compra por conta da escassez de produtos no mercado. Raciocínio semelhante ajuda a entender políticas de preços mínimos, isto é, que não deixam que se pague um preço menor que determinado patamar estabelecido pelo governo, como no caso do salário mínimo. Deixamos esse caso como exercício para você. Para isso, você precisará pensar como as forças de oferta, isto é, trabalhadores, e demanda, isto é, empresas, interagem no mercado de trabalho. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.